Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Visionário Kaizen e esse é o quadro A Arte de Questionar. E esse quadro com o intuito de trazer para você um meio de nós nos comunicarmos. Os inscritos, os fãs, seguidores, vão estar mandando perguntas e eu vou estar respondendo de acordo com aquilo que eu acredito, que eu penso, sobre o que eu aprendi. Como o canal está começando e eu ainda não recebo muitas perguntas, então eu vou responder algumas perguntas que eu acredito que alguém que acabou de conhecer o meu trabalho faria. Por exemplo, uma delas: quem é você? Já começando com a pergunta difícil, né? Quem sou eu? Geralmente as pessoas têm o costume de, quando alguém pergunta quem elas são, quando nós nos perguntamos quem nós somos, vem muito na nossa mente a ideia de que é o que a gente faz ou deixa de fazer, no que a gente acredita ou deixa de acreditar. Como eu busco ser um cara muito instruído, eu acho que eu consegui desenvolver uma boa resposta para essa pergunta, que é a seguinte: quem eu sou? Eu sou um homem altamente determinado, focado nos meus objetivos. Eu não paro enquanto eu não alcanço aquilo que eu almejo. E eu tenho plena convicção de que a resiliência que eu busco ter no meu dia a dia, com todos os obstáculos que aparecem, eu vou conseguir chegar onde eu quero. E eu penso que, além de ser essa pessoa, para me buscar ser a pessoa que eu almejo ser, eu tenho sempre que estar me autoavaliando, corrigindo meus erros, reconhecendo eles e melhorando dia após dia. O que significa Visionário Kaizen? Visionário Kaizen significa a visão além do seu tempo, que vem do visionário. Kaizen significa melhoria contínua. É uma filosofia japonesa. Eu juntei os dois nomes com o pensamento de que, se eu me tornar a pessoa que eu almejo ser, esse alter ego seria o Visionário Kaizen. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu sou o Visionário Kaizen e eu estou todos os dias buscando me tornar essa pessoa melhor, tendo a visão a longo prazo e melhorando continuamente 1% todos os dias. Então, Visionário Kaizen significa visualizar e mudar. Por que você decidiu escrever um livro? Bom, se você que está assistindo esse vídeo não sabe, eu sou o autor desse livro. O nome do livro é A Arte da Grandeza. Eu falo um pouco sobre algumas experiências que eu tive na minha vida, apesar de ser uma pessoa nova. E eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal. A abordagem do nome Visionário Kaizen é muito aplicada no meu livro, por conta de que a melhoria é uma coisa... A melhoria ela é uma busca contínua. Ela não, como a frase do Aristóteles, que é um filósofo que eu admiro muito com alguns de seus textos, diz: somos o que repetidamente fazemos, portanto a excelência não é um ato, mas um hábito. Então, o fato de eu ter escrito o meu livro foi por essa busca de melhoria. E registrar isso me fez tornar uma base forte para me poder compartilhar todo o tipo de aprendizado que eu tenho e que futuramente eu vou ter. O livro ele é uma extensão do meu conhecimento. E foi por esse motivo que eu escrevi o livro. O fato de eu escrever um livro foi com o objetivo de alcançar cada vez mais pessoas. E o porquê de eu ter escrito esse livro era para ajudar quem eu puder com o conhecimento que eu tenho. O que te levou a estudar o comportamento humano? Bom, o ser humano é uma coisa fascinante. Ao mesmo tempo que o ser humano tem sentimentos e emoções que acabam sendo um tanto quanto previsíveis, as escolhas do ser humano são imprevisíveis. Então, por mais que você conheça uma pessoa no seu íntimo, desenvolva um relacionamento, de conhecer todos os atos daquela pessoa, ela ainda assim pode te surpreender com as atitudes que ela toma na vida dela. As escolhas é o que torna isso tão interessante. Porque apesar dela demonstrar ter um padrão de segmento em relação ao que ela pensa, aquilo ali pode simplesmente evaporar. E aquela pessoa mudar o comportamento, mudar as atitudes, os pensamentos. O que me levou a estudar o comportamento humano foi aprender um pouco mais sobre como lidar com as pessoas. O fato de eu estar aqui na câmera enfrentando uma vergonha, vamos dizer assim, é o que me ajuda todo dia a enfrentar as pessoas. Porque, para quem não sabe, eu sou uma pessoa muito tímida. E o fato de eu estar fazendo isso é enfrentar os meus medos para poder lidar cada vez melhor com as pessoas que eu conheço nesse mundo imenso, né? Vamos dizer assim. Então, o que me levou a estudar o comportamento humano, além de entender como as pessoas funcionam, é entender como eu funciono em relação às pessoas. Qual foi a maior lição que aprendeu até hoje? A maior lição que eu aprendi até hoje foi entender que quanto mais você tenta apressar um sonho, maior as chances de você ver esses sonhos desaparecerem diante dos seus olhos. Quanto mais você apressa algo,
mais chances de você conquistar aquilo você tem, mas mais chances de perder aquilo mais rápido você tem. Então o que eu aprendi é, se você corre atrás de algo que você acredita, não com uma obsessão em si, mas com uma pressa, você tem muitas chances de conquistar aquilo, mas perder diante dos seus olhos. Porque você gera a capacidade de conquistar, mas não tem estrutura, nem mental, nem espiritual, para manter aquilo na sua vida. Então, essa foi a maior lição que eu aprendi por conta dos meus 3 maiores sonhos que eu tinha. Que era ter meu negócio. Eu cheguei a ter uma gráfica com 2 lojas físicas. E diante da pandemia eu acabei perdendo, fiquei com uma dívida imensa. De eu perder a minha filha, quando a minha ex-mulher estava grávida, a um processo de quase 7 meses de gravidez, a gente preparando para fazer o chá revelação, para saber o sexo do neném, e ter aquele baque de perder, porque era um dos meus sonhos ser pai, e perder o meu casamento, por conta de problemas pessoais que eu tive com a minha ex-mulher, que não vem ao caso comentar, mas foi essa sede de ter logo, de conquistar, ter essa pressa, que me fez conquistar, mas não ter a chance de manter aquilo, entende? Então a maior lição que eu aprendi é devagar e sempre. É melhor você construir aquilo que você sonha, mesmo que seja devagar, do que você ter pressa para construir, conseguir construir e não conseguir manter. Por que você fala tanto sobre tempo? Eu falo muito sobre tempo porque por muito tempo eu fui fissurado em ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, isso remete a uma ideia de que ganhar dinheiro melhoraria a minha vida, por conta de vir de uma família não muito bem estruturada. Nós não somos ricos, eu moro em uma comunidade, não tenho vergonha disso, mas o fato de buscar ganhar dinheiro e o fato de eu falar sobre tempo era que quanto mais rápido eu ganhasse dinheiro, mais rápido eu conseguiria melhorar a minha vida, sendo que isso não é verdade. O dinheiro, ele não tem que ser o nosso objetivo, mas uma consequência. A consequência de que quando você aprende a administrar o seu tempo, se organizar em relação ao seu tempo, o dinheiro ele passa a ser uma consequência dessa construção de organização. Então, hoje eu vejo que falar sobre tempo é muito mais importante porque não gastar tempo correndo atrás de dinheiro te ajuda a ter muito tempo. E pelo ditado popular, tempo é dinheiro. Então, não faz sentido você perder tempo para ganhar dinheiro, sendo que muitas das vezes o dinheiro ele se torna uma consequência das coisas que você faz bem. Se você trabalha bem, se você tem uma especialidade muito boa, desenvolve muito bem, o dinheiro ele vem com mais facilidade para você. Logo, além de ganhar dinheiro, você ganha tempo fazendo algo que você ou gosta ou não gosta. Gosta, muitas das vezes gosta, mas se você não gosta, faz muito bem para ganhar dinheiro. Mas é por isso que eu falo tanto sobre tempo, porque hoje eu vejo que o dinheiro não é mais importante, mas tempo é importante. Tempo com sua família, tempo com seus amigos, tempo com seu relacionamento, vamos dizer assim, tempo para você estudar, tempo para você treinar. O ganho de tempo para você fazer todas essas coisas é mais importante do que só correr atrás de dinheiro. O que significa sucesso para você? Tem uma definição muito específica para sucesso. Como eu vejo muitos vídeos, eu gosto de ler muitos livros, eu aprendi e acabei pegando uma informação de um vídeo para mim que eu levo muito em consideração. Sucesso, em relação ao vídeo, né, que eu vi, ele diz assim, sucesso é você fazer o que você disse que faria. E eu acho que isso encaixa muito bem. Porque se você levar em consideração ter sucesso em algo, é você executar aquilo muito bem. Se eu falei que eu iria, sei lá, no meu treino, fazer 1000 repetições durante 3 meses, e eu consegui durante esses 3 meses concluir essas 1000 repetições, eu tive sucesso no que eu falei. E o sucesso ele vem da coerência da sua palavra com a sua atitude. Então, se você tem coerência do que você fala e do que você faz, logo você é uma pessoa de sucesso. E o sucesso não é algo a se alcançar, é algo a se tornar. Então, se você acha que você pode ter sucesso, você tem que se tornar uma pessoa de sucesso primeiro. E se tornar uma pessoa de sucesso não é ter dinheiro, não é ter fama e nem reconhecimento. É ter integridade. Ter integridade, se cobrir de verdade, isso para mim é ter sucesso. Como surgiu a ideia de A Arte da Grandeza? O meu livro, A Arte da Grandeza, surgiu de uma ideia de que eu sempre gostei muito de ler. E geralmente livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda, economia. E o fato de eu ler muito esses livros e acabar gostando muito do assunto foi algo que me fez querer estudar cada vez mais essa área. Eu não digo por forma didática, né? Tipo, numa escola ou numa faculdade. Não que não possa.
mas de uma forma autodidata, que é buscar por mim mesmo a conclusão de determinados fatos e aprender sobre aquilo, me surgiu a ideia de escrever um livro e agrupar todo esse pensamento que eu desenvolvi ao longo do tempo que eu fui estudando muitas coisas. Eu gosto muito de psicologia, tenho uma vontade e o planejamento para futuramente estar fazendo uma faculdade de psicologia, e eu acho que a ideia de escrever um livro me serviria como base e surgiu simplesmente do fato de eu ler muito, acompanhar muitas histórias de desenvolvimento e ter algo registrado ali, né? Deixar um legado, talvez futuramente para meus filhos, que tem aquela regra, né? Um homem na sua vida tem que fazer 3 coisas apenas: escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Acho que é isso. O que é o Aprendiz Insaciável? O Aprendiz Insaciável nada mais é do que o título do meu próximo livro. Já está em desenvolvimento, já estou tomando notas em relação a eles e fazendo organização do livro em si para que eu consiga ter uma estrutura para mim desenvolver o texto. E o Aprendiz Insaciável nada mais é do que o visionário Kaizen em desenvolvimento. Surgir da personalidade padrão de que todos nós somos para alcançar uma maestria naquilo que nós queremos para a nossa vida. Se desenvolver no ponto de ser um aprendiz insaciável não é tomar consciência de que nós sabemos tudo, mas que conforme fomos aprendendo, vamos querendo aprender cada vez mais e nunca se sentir cheio completamente de conhecimento. Porque uma coisa que eu aprendi, que muita gente que diz que sabe, no fim das contas, se limita àquele conhecimento de não buscar aprender mais. Mas quem diz que não sabe e demonstra não saber, aprende muito mais com quem diz que sabe, entende? Então, o aprendiz insaciável nada mais é do que a busca pelo o desaprendizado das coisas que nós sabemos para podermos aprender cada vez mais. Esse foi a Arte de Questionar de hoje. Esse é um vídeo de introdução ao quadro. Eu gostei muito de estar fazendo esse vídeo porque, querendo ou não, aqui, com esse diálogo, né, tete a tete, né, como os franceses falam, ele acaba sendo muito mais gratificante de nós podermos trocar uma ideia, né? Você manda a pergunta e eu respondo. Esse foi uma simulação do que possivelmente uma pessoa mandaria a pergunta para mim e eu vim respondendo uma delas de acordo com o pensamento que eu tenho hoje no dia dessa gravação. Muitas dessas coisas eu acredito que, para mim, até certo momento, seja verdade, mas quem sabe, conforme eu for aprendendo mais coisas, talvez eu mude alguns pensamentos. A gente nunca sabe aonde a gente pode chegar até a gente chegar lá, né? Já se inscreve aí no canal, fica por dentro, deixa a sua pergunta pro próximo vídeo e eu vejo você lá. Fui!